Olá, sou Marco Aurélio Cabral, sou médico, atuo no estado de Pernambuco, sou cirurgião plástico, dando continuidade hoje ao nosso rol de entrevistas que estamos fazendo com alguns profissionais da área de saúde. Hoje a gente está tendo o privilégio de ter a doutora Patrícia Santiago, ela é anestesiologista, e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas a respeito da anestesia voltada para a cirurgia plástica. Olá, seja bem-vinda, doutora Patrícia. É uma honra estar te recebendo aqui na nossa clínica para a gente poder sanar um pouco de dúvidas para os nossos pacientes, clientes em geral. Fiquei espantado quando algumas pessoas, através de estudos científicos publicados em revistas, desconhecem qual é a formação do anestesista. Você não poderia nos explicar o que é o anestesista como um todo, por favor? Sim, Marco. Realmente, às vezes as pessoas têm muita dúvida com relação à formação do anestesiologista, né? O anestesiologista é um médico como você, como um clínico, né? A gente faz vestibular para medicina, faz os 6 anos de medicina e no final do curso a gente opta pela especialidade de anestesiologia. A gente faz um concurso para passar 3 anos numa residência médica com formação em anestesia e também agrega a parte de terapia intensiva, como também de controle da dor, né? Então, resumo, anestesista é médico, ele é especializado, tem CRM, né? E ele é a pessoa responsável por toda a retirada da dor, por monitorização do paciente, por colocar para dormir e acordar, por prevenir tanto doenças de complicações, prevenções. Resumo, ele é um clínico bem formado que tem um estudo bastante. Isso é extremamente interessante, até para esclarecimento. Eu fiquei sabendo que apenas 52% da população do Brasil sabe que o anestesista é médico. Isso é um pouco espantoso, mas faz parte também. Doutora Patrícia, me fala um pouquinho qual é a importância hoje que a gente tem numa consulta pré-anestésica. Muitos pacientes ainda têm a resistência de querer ir para outro médico, mas me fala um pouquinho assim, quais são as principais dúvidas que os pacientes relatam numa consulta pré-anestésica e qual é a importância dele procurar o anestesiologista para uma consulta pré-anestésica? Bem, a consulta pré-anestésica ela tanto faz muito bem para o paciente como também para o anestesista, porque é através da consulta que ela vai conhecer aquele paciente e ela vai traçar, né, o anestesista vai traçar a melhor forma de conduzir a anestesia daquele paciente diante do que ele tem de doença, diante das medicações que ele toma, das alergias que ele tem. Então a anestesia ela tem que ter um planejamento. Exato. E muitas vezes o paciente ele chega no nosso consultório com muitas dúvidas, com muitos medos, que a gente consegue esclarecer durante a consulta pré-anestésica. E muitos desses medos eles são de algum tempo carregando, escutando histórias que às vezes a gente sabe que não tem o menor cabimento e que a gente pode esclarecer isso no momento da consulta e o paciente ir mais tranquilo e mais seguro para a sua cirurgia. Conta aí pra gente quais são os principais medos que os pacientes relatam no consultório. Não acordar. Não acordar. Mas assim, como não acordar? A anestesia, ela é feita através de medicações, né? Como toda medicação, ela tem início e tem um final. E hoje em dia, a anestesia, né? Ela é uma das especialidades mais seguras que tem na medicina. Tanto como a formação dos profissionais melhoraram bastante, as medicações que a gente trabalha melhorou bastante, né? A monitorização, ou seja, a gente fica todo o tempo com o paciente durante o procedimento, avaliando a função cardíaca, a função respiratória, através de monitores que a gente tem em sala. Então, cada vez mais a anestesia é uma especialidade segura. Resumo, quais são as monitorizações que a gente pode fazer? Como você falou, a cardíaca, a respiratória, podemos fazer ainda a cerebral, né, isso, para ter um controle maior.
E sabendo, tem um filme que foi publicado aí recentemente que ele apavora um pouco a população, né? Que ele mostra um paciente, eu acho que é numa cirurgia cardíaca, sentindo dor a cirurgia todinha e ele não conseguia se mexer. Isso é praticamente impossível de acontecer nos meios atuais, né? Isso, porque também até a consciência hoje nós podemos monitorizar, ou seja, saber se realmente o paciente está dormindo, está naquela profundidade anestésica adequada para aquele momento. Então, esses relatos de consciência transoperatória são complicações, mas hoje em dia a gente também tem como monitorizar isso aí e prevenir. Perfeito, muito bom. Quais são as principais técnicas hoje que a gente pode utilizar na anestesia? O paciente tem muito medo também de... Eu vou ficar acordado? Isso é a minha pergunta, né? Todo paciente que chega, doutor, eu vou ver o procedimento. Calma, não. Doutor, qual vai ser minha anestesia? Hoje a gente sabe que uma das decisões da anestesia é da conversa do paciente com o anestesiologista. Eu não me meto muito nesse parâmetro de qual é a técnica. Eu acho que é muito importante, primeiro, a confiança da equipe profissional, do cirurgião com o anestesista, do anestesista com o cirurgião, do anestesista com o paciente e paciente com o anestesista. E do ponto de vista prático, o que é que eu acho extremamente interessante? Esse acordado antes do procedimento para que o paciente não descarregue aquela carga adrenérgica e vá com muito medo para a cirurgia. Quais são as principais técnicas que a gente tem hoje? Fala aí um pouquinho do bloqueio, da anestesia geral, qual é a mais segura para a cirurgia plástica? Então, olha só, é justamente isso, quando a gente decide por algum tipo de anestesia, né, geralmente a gente leva em consideração que tipo de cirurgia que tipo de paciente a gente está anestesiando, né? E então tudo isso são variáveis que a gente tem que levar em consideração. Os pacientes muito ansiosos, uma coisa muito boa eles já irem com algum grau de sedação para dentro da sala, para não carregar, como você disse, toda essa ansiedade para dentro da sala. Existe a anestesia geral, né? Que é aquela que o paciente realmente vai passar o procedimento todinho dormindo, certo? Mas ou através de medicações venosas ou inalatória, mas a anestesia dele é focada realmente na anestesia geral, entendeu? Existe também os bloqueios, que muitas vezes os pacientes eles são submetidos aos bloqueios, mas por conta da sedação eles acham que são anestesia geral, porque não viram nada, né? A gente trabalha com medicações que elas conseguem não deixar a memória desse momento nos pacientes. Então os bloqueios é aquela RAC, né, é a peridural, que quando a gente opta por esse tipo de procedimento, geralmente a gente opta também por uma sedação, né, para o paciente ficar mais confortável ali no ato cirúrgico, né, dando aquele cochilinho, ficando mais tranquilo, porque a tranquilidade do paciente, ele vai contagiar também a equipe toda. Sem dúvida, sem dúvida. Fala mais um pouquinho, o que é que a gente pode esperar de uma complicação anestésica em relação aos bloqueios peridural ou a RAC, ou até mesmo de uma anestesia geral. Aquele medo que o paciente, eu vou ter muita dor de cabeça, eu vou vomitar. Conta um pouquinho hoje a segurança que a gente tem em relação a essas complicações. Então, olha só, vamos usar os bloqueios, né? Muitas vezes os pacientes chegam com a gente dizendo que depois que tomou uma anestesia, sente dores nas costas. A gente sabe que a anestesia ela pode dar dor nas costas, mas de forma transitória, tá? Aquela dor permanente, depois de 1 ano, 2 anos, tem uma dor de uma sequela de uma anestesia. Às vezes a gente até brinca, porque chegam as pacientes, né, que tem bebê, aí diz assim, não, depois que eu tomei aquela anestesia... Nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca foi a mais. Eu digo, realmente, você está carregando um peso de 6 quilos, 10 quilos, 12 quilos, e você acha que é a minha anestesia que causou? Não é. E a gente sabe que até os bloqueios, eles são tratamentos para algum tipo de lombalgia, né? Então, realmente, se você tiver alguma dor na coluna por conta de alguma anestesia, ela vai ser autolimitada, ou seja, vai durar aquele pouquinho de tempo ali e depois ela vai passar. Outra coisa que os pacientes têm muito medo, eu vou ficar sem conseguir andar. Não, a local onde a gente faz a raquianestesia, ela é abaixo da medula. Então, o que às vezes pode acontecer são sintomas neurológicos transitórios, que a gente fala que isso é aquele adormecimento de determinadas regiões. Depois recupera tudo. Depois recupera, tá? Então, são mais isso. As dores de cabeça,
Por conta da anestesia, também podem acontecer a raquianestesia, né? Mas assim, ela tem, depende do tamanho da agulha, às vezes do paciente gestante ela tem mais do que uma paciente normal. Então assim, tudo é um cenário que a gente tem que avaliar direitinho, né? E se o paciente, é importante que se ele tiver uma complicação dessa, procure o anestesista, porque a gente não tem como tratar, tem como amenizar. Então, tanto o sintoma neurológico transitório, como a dor na coluna, como a dor de cabeça, a gente tem como intervir isso aí para o paciente sair de uma forma mais tranquila possível. Perfeito. Agradecendo a presença aqui, a retirada de dúvida dos nossos clientes, das pessoas hoje que têm um medo muito grande. Eu nunca vi tanto pavor como a gente vê das pessoas que querem ser submetidas a um procedimento cirúrgico e a gente pergunta: você está com medo da cirurgia? Doutor, olha, da cirurgia eu não tô não, mas da anestesia, eu acho que esses mitos que tem hoje no mercado, eles precisam realmente ser sanados, tirar dessas dúvidas, para deixar a população em geral numa tranquilidade, que hoje a gente sabe o quanto é seguro a anestesia, o quanto são experientes os anestesistas, quantos vocês têm de formação. Hoje ela é titular da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ou seja, não é fácil chegar onde você chegou. E agradeço pela presença, pela retirada dessas dúvidas, a oportunidade que você está nos dando para trazer para os nossos pacientes. A doutora Patrícia também é nossa anestesista já há muito tempo e a gente tem visto assim, o quanto é importante esse corroborar entre o cirurgião e o anestesista, porque a gente sabe como entrelaçar, quem é que vai prescrever, quem é que vai conduzir um pós-operatório, se houver uma complicação, qual é o momento certo de intervir. Então tudo isso é extremamente importante. Gostaria só de agradecer a presença, a oportunidade que a gente está tendo mais uma vez. Obrigada também, você, Marquinhos. Foi muito bom contribuir. Obrigado.